Vamos lá, então. Então, agora a gente vai falar essa parte da traumatologia. Então, vocês, a hora que vocês pegarem o livro do França, vocês vão perceber que a medicina legal ela é dividida em sub-áreas também, tá? Então, eu tenho a parte de traumatologia, é nesse capítulo que vocês vão estudar essa aula, a aula de lesões por arma branca, tá? Lesões por pérfuro contundentes, cortantes, etc. Existe a parte de sexologia forense, que fala dos crimes sexuais, a parte de psiquiatria forense, a parte de deontologia médica. Então, vocês vão ver que tem várias sub-áreas lá. Que a gente vai estudar essa questão das lesões na parte de traumatologia, ok? Então, olha só, ela vai estudar essas lesões, esses estados patológicos, sejam eles imediatos ou tardios. Então, eu posso ter uma lesão, alguma coisa tardia aquela agressão, tá? Produzidos pela violência sobre o corpo humano, tá? E aí eu vou ver a questão diagnóstica, isso é uma lesão ou não é? Essa questão prognóstica, né? Vai curar em mais ou menos de 30 dias, uma semana, vai deixar sequela, não vai, tá? E aí a gente entra com essas implicações legais e socioeconômicas, tá? Em que isso vai prejudicar o meu paciente, ok? E aí entra a questão das energias. Então, lá vocês viram que o quesito pergunta qual foi o meio ou o instrumento. Por que eu estou citando aqui as energias para vocês? Vocês vão ver isso descrito, né? Isso descrito na traumatologia, tá? E cada lesão, ela acaba sendo de uma ordem diferente. A maioria das lesões corporais, elas são mecânicas, ok? Eu tenho lesões de ordem física, por exemplo, a queimadura. Lesões de ordem química, lesões por substâncias químicas propriamente dito, tá? As fisicoquímicas, as asfixias, a gente tem uma aula só disso, elas entram como uma lesão de ordem fisicoquímica, porque eu tenho tanto uma ação física ali no corpo, quanto uma alterações principalmente químicas do sangue, tá? Não tem a ver com ingestão de nada químico diretamente, mas ela chama fisicoquímica por essa razão. As bioquímicas e biodinâmicas, que tem a ver com a homeostase, tá? E ordens mistas, onde eu tenho mais de uma ordem atuando aí. As fisicoquímicas, elas acabam, de certa forma, ela é mista, né? Mas ela entra aqui como exemplo clássico de asfixia, como eu falei para vocês, tá? E dentro das mecânicas, que é as que a gente vai estudar agora, eu tenho as perfurantes, as cortantes, as contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundentes. A gente vai ter aula específica de cada uma delas. Então, hoje a gente vai falar das lesões contusas, tá? Das contundentes, e a gente entra também um pouquinho nas corto-contundentes. Quando a gente for falar de arma de fogo, a gente fala de pérfuro contundente. Quando a gente for falar de arma branca, a gente vai falar das perfurantes, das cortantes e das pérfuro-cortantes. Então, a gente volta, né, na aula específica de arma branca. Quando a gente for falar das pérfuro contundentes, nós vamos abordar as pérfuro contundentes quando a gente voltar na aula de ferimento por arma branca, tá? Em relação às lesões contusas, então, que é a primeira que a gente vai estudar, são produzidas, a ação do corpo sobre uma superfície, tá? Então, eu tenho essa ação, ela vai produzir, vai gerar ali uma violência em cima ali da pele, tá? Dessa superfície corporal. Então, em geral, elas são externas, tá? Ela pode ser ativa, então eu vou lá e dou um soco em alguém. Ela pode ser passiva, se eu arremessar alguém contra algum objeto. E mista, quando eu tenho choque e contra-choque, que a gente fala, né? Então, por exemplo, um acidente de carro. Eu estou indo com o carro, mas ao mesmo tempo eu recebo uma energia diversa, tá? E através do meio, ó, só para vocês entenderem que tudo isso aqui, tá? Entra em lesão contusa. Eu costumo brincar assim, você não sabe direito o que é lesão contusa, tá? Então, por exemplo, pressão, esmagamento, entendeu? Entra aqui a pressão, a compressão, né? Lesões por esmagamento, lesões por estiramento, tá? Tração, a compressão e a descompressão é muito comum na explosão, tá? Então, quando eu falo explosão, eu já sei que aquele corpo, ele teve uma descompressão inicial para depois ter uma compressão. Então, é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um trauma timpânico, né? Aí eu já vou puxar a sardinha para minha outra área. Quando eu tenho um trauma timpânico por explosão, a descompressão inicial é que causa a rotura timpânica. Quando eu tenho aquela compressão depois da bomba, eu já tenho a rotura timpânica formada. Como que a gente sabe disso? Porque as bordas da lesão ficam para fora, exteriorizadas, como se tivesse alguma coisa de dentro para fora puxado aquele tímpano,
tá? Então, voltando aqui à medicina legal, né? O deslizamento, tá? Então, às vezes, você deslizar a musculatura ou o osso sobre a musculatura, isso vai ter lesão. E o contra-choque também, que eu expliquei para vocês, acidente de carro, tá? Então, a primeira das lesões contusas, que é a mais leve, né? Seria essa mais leve, é a que a gente chama de rubefação. A rubefação dificilmente o legista vê, tá? Né, o médico assistencialista, ele vê mais, mas eu já vi alguns. É essa congestão repentina e momentânea, é aquela hora quando a gente aperta o braço, fica vermelho, quando a gente bate, né, alguma parte do corpo, fica avermelhado ali, ou quando você toma um tapa, ou dá um tapa em alguém, fica aquela marca avermelhada. Aqui a gente consegue ver a marca, tá vendo? Você consegue ver uma marquinha aqui, que seria, tá vendo, a marca do sapato. Olha aqui pra vocês verem. Consegue enxergar esse formato aqui? Então, às vezes, a rubefação, ela me ajuda a falar qual que é o objeto, tá? Eu já vi uma rubefação escrita Havaianas. Toda aula eu conto isso, que eu achei sensacional. É escrito Havaianas, a pessoa se vermelha e depois sumir. Mas ela é rápida, ela é efêmera e fugaz, tá? É mais uma congestão repentina. Então, ela é mais leve das lesões. Quando eu tenho uma ação um pouquinho mais forte ali sobre a superfície, eu acabo tendo um arrancamento da epiderme e aquela derme ela fica desnuda ali exposta, tá? É uma ação tangencial e ela, quando eu não tenho lesão da derme, viu, gente, não tem cicatriz, tá? Então, depois que ela sarar, vai ficar tudo bem. E o que chama atenção na escoriação são os pontinhos que a gente chama de sugilação. Todo mundo já ralou o joelho, né? Então, é aqueles pontinhos que mina aquela aguinha, depois vai minando aquele sanguinho, é isso? E isso depois vira uma crosta hemática, que a gente fala, fica aquela crosta mais avermelhada, depois essa crosta fica enegrecida, a crosta cai, fica mais branquinho ali, depois pigmenta e fica normal. É assim que é a evolução. Então, às vezes, pelo aspecto, eu posso afirmar que não é uma lesão que houve naquele dia. Tá? Ah, não, eu machuquei hoje, ó, mas já tem crosta hemática, ela já está ficando meio enegrecida? Não é. E essa cronologia, às vezes, é importante para a gente. Tá? Então, essa é a famosa escoriação. E, normalmente, a gente define como, tá? Eu não falei para vocês da rubefação, vou voltar um pouquinho. Então, por exemplo, a rubefação eu vou descrever dessa forma. Paciente apresentando, tá? Lesão avermelhada, tá? Sugestiva de congestão, né? Ou não preciso escrever isso, fala lesão avermelhada, figurada, tá? Quando a gente acha qualquer formato, a gente descreve ela como figurada. Semelhante a um formato de sapato, por exemplo, eu posso fazer isso, tá? Medindo, sei lá, 10 centímetros por 20 centímetros. Localizada aonde? Na região, aqui não tá dando para ver, mas, por exemplo, na região medial do antebraço direito, tá? Então, a gente descreve a lesão e descreve o local. Vamos supor que aqui é na parte posterior do antebraço, tá? Então, escoriação em placa, tá? Medindo superficial, a gente pode colocar, tá? Apesar de que, né, se uma escoriação mais profunda, você pode colocar. Medindo 5 por 4 centímetros de extensão, localizada na região posterior do antebraço direito, tá? Então, sempre descrever a lesão, o tamanho e a localização, ok? Só a título de curiosidade aqui. Existem as escoriações pós-morte. O que são essas escoriações? Às vezes você vai examinar lá o cadáver na necrópsia e tem uns arrancamentos ali, um desnudamento dessa epiderme. E aí você fica naquela dúvida ali, será que foi antes? Será que foi no transporte? O que chama atenção da escoriação pós-morte? Não tem sugilação, não tem essa crostinha hemática, tá? A derme fica branquinha, se não tem circulação sanguínea mais, não tem aqueles pontinhos hemorrágicos, tá? E não tem, às vezes não tem retração de borda, você vê que aquela pele ali solta mesmo, tá? A gente não costuma ter muita dificuldade de diferenciar, não. Se eu tiver na dúvida, qualquer lesão, então na dúvida se ela foi feita em vida ou em morte, tá? Eu posso pedir uma que a gente chama de pesquisa de reação vital. Eu corto uma borda dessa lesão e mando para anatomia patológica. E aí o patologista ele consegue me sugerir se essa lesão foi em vida ou em morte. O que ele encontra ali na anatomia patológica que ele consegue falar isso? Alterações inflamatórias. Então, eu tenho migração de célula de defesa, eu tenho formação de coágulo, tá? A presença de coágulo, um hemotórax com coágulo, tá? Um abdômen agudo, né? Uma hemorragia abdominal com coágulo, é muito sugestivo de lesão em vida,
porque não tem formação de coágulo pós-morte, tá? Então, é isso que o patologista às vezes acha. Microcoágulos, migração de células de defesa, etc. Tá? E andando um pouquinho mais, eu tenho a minha terceira lesão, que é a equimose. Tá? O que é uma equimose? Eu tenho aquela ação ali na superfície, só que não existe esse deslizamento, esse arrancamento da epiderme. Então, a minha epiderme, ela tá íntegra, tá? Mas eu tenho essa infiltração hemorrágica logo embaixo, ok? Então, esse sangue vai extravasar ali, sem romper a pele, tá? Quando eu tenho vários pontinhos, é igualzinho, essa sugilação aqui que eu tô falando para vocês, é igualzinho aquela sugilação da escoriação. Só que a diferença é que lá na escoriação, como eu não tenho pele para segurar isso, aquilo vai minando, vai escorrendo e vai formando crosta, tá? Na sugilação onde eu não tenho esse arrancamento da epiderme, vai ficar como se fosse vários pontinhos hemorrágicos embaixo ali da pele, eu vejo logo abaixo. E a petequia, ela é ou esse agrupamento dessas sugilações, ou então o agrupamento dessas equimoses pequenininhas, tá? Então, a gente chama de sugilação, cada pontinho desse aqui. Então, eu posso colocar presença de sugilações, tá? Em toda a região anterior do antebraço direito, tá? Ou presença de petequias ocupando toda a área do antebraço direito, tá? Eu posso escrever dessa forma, tanto faz. E é interessante a gente descrever a cor, tá? A cor dessa equimose. Por que isso? A gente vai ver que a cor da equimose me sugere quando aconteceu, tá? A cronologia da lesão. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Essa cor sugerindo, né, que a gente chama de espectro equimótico, sugerindo a cronologia, ela não acontece em conjuntiva, tá? A irrigação da conjuntiva, ela é feita diretamente no ar, tá? Então, o ar, ele vem aqui e oxigena essa equimose o tempo todo. Então, ela não chega a formar, ela não chega a esverdear, tá? Ela não vai formar, deixa eu só voltar aqui, peraí. Isso. Ela não chega a esverdear, amarelar, esverdear, azular, por causa dessa oxigenação que não existe, tá? Estão escutando, ok? Cadê o O áudio chat? tá ruim, Andressa. Ok? Tá Então tá. picotando. E agora, tá melhor? No começo estava ruim, depois melhorou, agora voltou a ficar ruim. Vou abrir a porta aqui, peraí. Melhorou, será agora? Agora tá indo bem. Tá, então vou deixar aberto. Vamos ver se um gato vai deixar a gente ter aula, que eu acabei de abrir a porta aqui, sabe? Acho que alguém vai participar da aula. Porque tá falando aqui que o your speaker is not working. Mas vocês estão escutando? Sim. Então tá, então vamos embora. Então, voltando aqui, tá? Nas equimoses. Então, a equimose conjuntival, ela vai ter essa característica, tá? De não ficar esverdeada em momento nenhum. Ela fica avermelhada do primeiro até o último dia, até ela desaparecer. Por que eu chamei a atenção de vocês aqui para essa outra lesão do lado direito aí, a víbice? Tá? É uma lesão que ela é muito característica de bastão, tá? Principalmente cacetete de policial. Então, às vezes o paciente chega, já peguei algumas vezes, né? Queixa que houve essa agressão, tá? E essa agressão, ela forma essa equimose que preserva o centro. Tá vendo, gente? A gente sabe que existe sim, às vezes durante a prisão, ou porque existe realmente um abuso de violência por parte da polícia, ou porque existe realmente uma resistência maior. Então, essas lesões, esses atritos, eles acontecem, tá? E o preso, ele é submetido ao exame de corpo de delito. A gente descreve as lesões, sugere que é víbice, sugere que é cacetete, tá? E o policial, ele responde sempre que a gente faz, sempre que o preso, tá? Relata que foi agredido durante a prisão, ele é submetido ao exame de corpo de delito e é aberto um processo para apurar aquilo. Se aquele uso da força foi compatível com a resistência que aquele preso ofereceu, ou se foi um uso da força abusivo em relação à situação, a gente chama de uso racional da força, tá? Eu não posso usar força nem a mais e nem a menos do que aquela situação está me exigindo. E teve um fato interessante com um colega nosso,
que ele só escreveu assim, né? No histórico. Relata ter sido agredido no dia de hoje. Ponto. E ele foi chamado no Ministério Público, tá? O promotor queria saber por que ele não escreveu no histórico que a pessoa, né, tinha relatado que tinha sido agredido por policiais, sugerindo que ele poderia estar sendo corporativista e protegendo, entendeu? O policial que agrediu. E ele falou que não, ele argumentou justamente isso, que o nosso histórico ele é sempre o mais sucinto possível e que no exame físico ele tinha deixado muito bem descrito quais eram as lesões e tal, e tal, e tal. Eu sempre tive o hábito de colocar, gente, é relato. Eu não estou nem afirmando que ele foi agredido pelo policial e nem descartando que ele foi agredido pelo policial, não é? Não é a mesma coisa que a gente faz um laudo médico? Eu estou afirmando que foi agredido pelo marido? Não. Né? Eu estou afirmando que não foi agredido também? Não. Então, a gente sempre coloca relato disso e eu acho importante, pelo menos essas informações principais a gente manter, tá? Mas isso aqui, cabo de vassoura, pode dar também, tá? Então, em geral, é bastão, ok? Vamos continuar aqui, então. Aqui, ó, as famosas equimoses figuradas. Não falei para vocês que quando a gente... O que eu posso ter de equimose figurada? Fivela de cinto, tá? Fica a marca, às vezes, da fivela certinho. Então, eu tenho liberdade para colocar. Presença de equimose violácea em formato retangular, sugestiva de fivela de cinto, entendeu? Eu não estou afirmando que é uma fivela de cinto. Eu estou sugerindo que aquele formato é parecido com uma fivela de cinto, ok? Tá? É diferente de eu escrever compatível com, tá? Então, essas palavrinhas-chave aí ajudam a gente. Então, você olha essa equimose aqui, ela é muito sugestiva de ter sido causada por esse cacetete, tá? Aqui, gente, o famoso espectro equimótico que eu falei para vocês, tá bom? Em medicina legal, a gente tem um monte de epônimo, mas um monte mesmo. Não vou cobrar, não gosto muito de epônimo, eu particularmente, então eu vou colocar uns epônimos para vocês saberem que existe e tal, mas não acho que é esse o foco principal, não, tá? Então, olha para você ver que interessante. Uma lesão avermelhada, ela tá mais ou menos no primeiro dia. Ela fica violácea em torno de 24 aí até terceiro dia, tá? Azulada em torno do quarto até o sexto dia, ok? Esverdeada do 7º ao 10º, amarelada em torno do 12º, ela vai desaparecer até 20 dias. É óbvio que isso vai depender do tempo, né? Do tempo não, da quantidade de sangue extravasada ali. Se eu tiver uma quantidade de sangue menor, talvez isso reabsorva mais rápido. Se eu tiver uma quantidade de sangue maior, isso vai demorar mais para reabsorver. O que não pode acontecer é eu falar que uma equimose amarelada foi hoje. Não foi, né? Agora, eu falar que uma equimose amarelada tem mais de, sei lá, 10 dias, ok. Tá? E a gente sempre vai levar em consideração a cor mais antiga para sugerir a data, tá, dessa equimose. Então, olha só para vocês verem. Essa equimose, por exemplo, tá? Ela tem um halo amarelado em volta, não é isso? Você olha aqui, ela tem esse halo amarelado em volta, mas eu tenho ela avermelhada aqui em cima, tá? E eu tenho uma parte aqui violácea, talvez azulando aqui nessa região, não é isso? Tá? E aí, quanto tempo foi? Tá? Será que tem muito tempo? Será que tem 10 dias, um dia? Ou essa paciente sofreu 2 lesões consecutivas, né? Uma mais ou menos 10 dias e outra agora, recente, ou ela teve uma quantidade tão grande de sangue extravasado que ela uma quantidade tão grande de sangue extravasado que ela não conseguiu, né, absorver desse jeito, tá? Melhorou, gente, o áudio agora? Manda um sim aqui para mim. Tá melhor o áudio? Não, ele voltou a ficar ruim, Andressa. Ai, gente. Aí começou a ficar chiado. Engraçado que tava bom e tem hora que ele aparece aqui. Que horas que começou? Deixa eu tentar aqui. Agora, por exemplo, tá muito bom. Não apareceu nada. Eu vou tentar trocar o microfone, tá? Pera aí. Eu vou trocar para o microfone do computador, minha voz vai ficar um pouquinho mais longe. Melhorou? Sim, tá ótimo. Então, é porque eu estava com o microfone da câmera. Então, agora eu troquei para o microfone do computador. Eu vou deixar o chat aqui do lado, vocês me falam. Quer que volta? Perderam alguma parte? Para mim tá ok. Não, tá ok. Pode ir? Pode ir. Pode. Tá ok. Então, vamos lá. Eu deixei o chat aberto aqui do lado. Qualquer coisa vocês me chamam aqui ou pode abrir o microfone, tá? Então, retornando aqui essa lesão, ou a paciente teve 2 lesões, ou realmente foi uma quantidade de sangue tão grande que ela acabou demorando mais tempo para ser absorvida, tá? Quando eu tenho não foi só uma equimose no caso daquela paciente, talvez tenha sido um hematoma.
onde eu tenho um extravasamento de sangue mesmo, um volume de sangue, com aumento mesmo de... Não tem só um edema local, tá? Eu tenho um aumento mesmo daquela região, ok? Então, o hematoma, ele é uma equimose mais forte, tá? Ele, às vezes, exige até uma drenagem. A bossa sanguínea, gente, é um hematoma no plano ósseo, tá vendo? Então, todas as vezes que eu tenho uma pancada forte, tá? Que eu tenho uma pancada forte numa região que é óssea, tá? Eu posso ter essa bossa sanguínea. Isso acontece muito na região anterior da tíbia também. A gente bate a canela, não fica aquele dolorimento anterior ali? Aquilo é uma bossa, tá? Agora falando um pouquinho das feridas contusas. Qual que é a diferença de uma lesão para uma ferida, tá? A ferida contusa, ela tem uma força ali, uma energia cinética um pouco maior. Então, ela acaba vencendo mesmo essa resistência e ela vai romper tecido ali. Ela rompe epiderme, ela rompe musculatura, às vezes vaso, tá? Inclusive até osso. Então, a lesão contusa, ela seria uma lesão mais leve, a gente considera uma lesão mais leve. Quando eu tenho esse acometimento maior, tá vendo? São lesões abertas. Então, olha só para vocês verem aqui. Eu vou pular esse slide e eu volto nele. Olha essa lesão para mim, tá? É como se fosse um soco, né? Que a pessoa levou aqui. Então, eu tenho um esmagamento aqui, uma pressão desse tecido. Isso faz com que esse tecido se rompa, tá? E na hora que ele rompe, ele... O que aconteceu aqui, gente? Aqui atrás, peraí. E aí, quando ele se rompe, tá? Eu formo uma lesão. Tem uma lesão que tem uma forma variada, ela pode ser estrelada, ela pode ser torta, ela pode ser mais reta. As bordas são bem irregulares, o fundo é irregular, tá? As vertentes, que seria essa abaixo da borda, tá? Também é irregular. E às vezes eu tenho ponte de tecido íntegro entre essas lesões. Então, às vezes eu vejo um vaso inteiro, um nervo inteiro ali dentro. Por quê? Não tem um corte de fora a fora, tem uma explosão ali de lesão, tá? E às vezes eu tenho pontes, essa retração de borda, ela é um pouquinho mais aparente do que na cortante, por exemplo, e ela sangra pouco, tá? Por causa desse esmagamento que ela acaba sofrendo, ok? Então, é essa ferida aqui que eu mostrei para vocês. Às vezes é difícil a gente diferenciar uma lesão contusa de uma corto-contusa. Sem nenhum problema de eu classificar uma lesão como contusa e, sei lá, a Priscila classifica como corto-contusa. Ok. O que não pode é eu classificar como contusa e o outro como incisa, como pérfuro-contusa. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? É igual aquela história da classificação da amígdala, né? Que eu brincava com vocês no sexto período. Eu falar que é grau 1 e o Marcos que é grau 4, tá errado. Agora, um grau 1, outro grau 2, ok. Pode ser ali só uma questão do observador, tá? As cortocontundentes, que é o nosso segundo tipo de lesão, então a gente falou das lesões mecânicas, da lesão contusa. Elas são produzidas por esses instrumentos, que eles têm um certo gume, um certo corte, mas eles têm uma ação contundente também. Então, eu costumo dar sempre o mesmo exemplo. Eu tropeço, eu caio e bato na quina de um móvel, alguma coisa. Que não é uma coisa, se eu passar a mão só, aquilo não vai cortar. Mas aquele gume leve que essa quina desse móvel tem, associado àquela ação contusa do meu corpo batendo, consegue vencer ali e romper esse tecido, tá? Então, em geral, são lesões mais profundas também, tá? Mas elas podem ser mais superficiais, se aquela gume for bem leve, aquela energia for leve, tá? E elas têm essa ação por deslizamento e pressão. Então, quando a gente estudar melhor as feridas cortantes, vocês vão entender melhor essa ação cortante, né? A ação contundente, vocês já entenderam. Então, por exemplo, ó, olha a diferença dessa lesão. Então, eu tenho uma borda aqui, isso aqui foi foice, tá? Você vê que a borda, ela é amassada, tá vendo? Mas ela não é tão irregular, tão irregular e nem tão pouco retraída, igual a da contusa, tá? Então, a gente tem que classificar ela como corto-contundente, tá? Ela tem essa ação cortante e essa ação contusa associada. Então, olha só, gente, a foice, o facão. Eu já fiz uma necrópsia de uma lesão por foice que eu classifiquei como cortante, tá? Então, se essa foice ela estiver bem afiada, ela pode gerar uma lesão cortante.
Esse facão, se ele estiver bem afiado, ele pode causar uma lesão cortante. Então, tudo vai depender do gume que eu tenho nesses objetos. Mas, em geral, o facão, ele é pesado. Então, não é só o corte dele que tem a ação, né? Aquela ação de golpear com o facão também acaba ajudando, tá? Então, os dentes aqui, ó, a mordedura, ela é classicamente classificada como lesão corto-contundente. Então, quando vocês forem descrever uma lesão dessa, como é que você vai descrever? Lesão arredondada, tá? Com impressões dentárias, com presença de equimose no interior e na região posterior a essa equimose arredondada. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Essa tem uma equimose por fora aqui, tá? E tem essa equimose mais interna. Com impressões dentárias e pode colocar compatível com mordedura. É óbvio que eu posso ter desde uma simples rubefação com a mordedura, vocês concordam? Até um arrancamento mesmo, uma avulsão de tecido. Tudo vai depender de quem morder e de qual força e de quão afiado esses dentes estão, enfim. Então, a mordedura ela é classicamente, tá? Descrita como corto-contusa. Mas aí você pode colocar com avulsão parcial de tecido, tá? Quando tiver uma avulsão maior, tá? Então, gente, em relação às feridas, né? Dessa primeira aula, é isso, tá? Vou abrir aqui para as dúvidas, tá bom?